Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos em mais um estudo de nossa lição bíblica, a lição de adultos. Desta feita, vamos estudar a lição de número 7, que tem como tema uma igreja que não teme a perseguição. O texto áureo diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5 e versículo 29. A verdade prática diz: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. Segundo, Deus a protegerá. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 5, do versículo 25 ao 32, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5, aonde será frisado o comentário desta lição. E esta lição possui 3 objetivos. O primeiro objetivo é explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Segundo, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramentos e da intercessão. Terceiro, encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A palavra-chave da lição é perseguição. É a palavra-chave da lição a qual estaremos estudando. Podemos ver aqui já no comentário bíblico, podemos notar que desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã pode defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Deus é o seu dono, como foi falado aqui, e Deus é o protetor da igreja. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória a seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Vamos agora aos tópicos da nossa lição, que vamos entender a questão da perseguição que a igreja primitiva passou por uma grande perseguição, e aqui o comentarista coloca 3 pontos essenciais para o nosso entendimento. O primeiro tópico diz assim: a igreja perseguida. Vamos entender a questão desse comentário falando sobre a igreja perseguida. Como foi falado aqui na introdução, desde o começo da igreja, desde o início da igreja, a igreja enfrenta oposição e perseguição. O primeiro ponto diz assim: os perseguidores. Na Bíblia, nós vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja, como está escrito em Atos capítulo 5, do versículo 17 ao 24. Atos capítulo 5 menciona 3 grupos. Observamos aqui os 3 grupos que perseguiram a igreja de Cristo, a igreja primitiva. Vamos ver aqui os 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus
e o capitão do templo. Observe aí os três grupos que se opuseram à igreja, que foram os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Aqui falando que os saduceus tinham um grande poder, tanto político como também religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Então esse grupo não surgiu somente na época da igreja primitiva, mas no tempo de Cristo, esse grupo também dos saduceus, de alguma forma se levantaram, criando dificuldades no ministério de Cristo. Você pode ver isso em Lucas capítulo 20, do versículo 27 até o versículo 40. Aí vemos agora o outro grupo, os anciãos, que eram líderes judaicos. E esses líderes judaicos eram fluentes, de fato. Eram líderes fluentes e representando aspectos religiosos quanto políticos. E, de fato, exerciam funções também sacerdotais no templo. Então, observe que os anciãos também, que eram os sacerdotes, tinham também grande influência tanto religiosa como também política. E agora temos aqui o capitão do templo, mencionado também em Atos capítulo 4, versículo 1. Era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com a sua influência, viram a igreja como uma ameaça. Observe aí que esses grupos religiosos, esses grupos políticos, eles tiveram a igreja como ameaça para eles. Como diz aqui, esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Então, esses grupos religiosos, que eram os sacerdotes, saduceus e o capitão do templo, fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Então, eles foram os perseguidores da igreja. Esses três grupos que foi mencionado aqui, já no primeiro ponto, eles se levantavam contra a igreja e eles fizeram e faziam uma grande perseguição para com a igreja, tentando impedir a propagação do evangelho, tentando impedir o crescimento da obra de Deus ali naquela igreja. Em Atos capítulo 5. Vamos agora ao segundo ponto, que diz assim: esferas da perseguição. Observe, a perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas. Agora observe aqui que no comentário do pastor José Gonçalves, ele coloca bem explicado, falando da perseguição dos judeus aos cristãos em duas esferas. Qual é a primeira? A primeira é religiosa. A religiosa, por ver a mensagem de Cristo como ameaça. E a política, os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Letra A. Qual é a explicação dessa perseguição na esfera religiosa? Podemos ver aqui. Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. Lá no versículo 17 e 18 de Atos, capítulo 5, observamos ali que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais
admiração popular. Muitos já haviam aceitado a fé. Esse número continuava crescendo, como diz no versículo 14 de Atos capítulo 5. Aí podemos ver aqui que a inveja, ela entrou no coração dos líderes religiosos, como vemos aqui, que a inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. E enquanto a igreja crescia, aí veja o que acontecia. O velho judaísmo farisaico regredia. Enquanto a igreja primitiva crescia, podemos ver aqui que o velho judaísmo farisaico regredia e o cristianismo prosseguia crescendo enquanto o judaísmo farisaico ficava ali parado, sem nenhum tipo de crescimento. Então observamos aí que em Atos capítulo 5 mostra o tamanho dessa perseguição e mostrando também que a igreja só crescia em número de salvos, mesmo com uma grande perseguição. Mas mesmo assim a igreja crescia. E observamos aqui que esses líderes foram tomados pela inveja. E podemos ver aí que a partir daí começou essa grande perseguição para com os apóstolos, para com os seguidores de Cristo. O terceiro ponto, ou melhor, como diz aqui, a letra A na esfera religiosa e B na esfera política. Observe essa perseguição. Em Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 5, nós podemos ver que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política, na esfera pública. Ali o rei Herodes, um dos governantes que representavam o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro, sabendo que Pedro ele era um dos líderes que estava em destaque entre os apóstolos. Queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Então observe aí que houve aí uma grande perseguição aos cristãos em duas esferas. E é bom frisar isso, tanto na esfera religiosa, como também na esfera política. Então houve essa perseguição nesses dois lados. Houve a perseguição para com a igreja de Cristo, para com os apóstolos. E uma dessas grandes perseguições foi em Atos capítulo 12, onde menciona ali que Tiago ele foi morto e depois prenderam o apóstolo Pedro, porque Pedro estava em destaque para com os apóstolos. No decorrer da lição é comentado como foi que Pedro foi liberto desta prisão. Vamos agora ao terceiro ponto, que diz assim: a igreja enfrentará oposição. Assim como a igreja enfrentou oposição nos tempos passados, há 2000 anos atrás, no tempo da igreja primitiva, assim como os apóstolos, os discípulos sofreram perseguição, a igreja hoje em dia também continua sofrendo perseguições. O primeiro ponto, aqui, o terceiro ponto do primeiro tópico diz assim: a igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes, é visto como antiquado, preconceituoso, indesejado. Então, a perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo. O objetivo da perseguição continua sendo silenciar a voz da igreja.
Mas observe que, por mais que os apóstolos passaram por essa perseguição, mas essa perseguição, tanto religiosa como política, não calou a voz da igreja. A igreja continuou pregando, a igreja continuou levando o evangelho de Cristo. Então, como diz aqui, a perseguição não pode silenciar a voz da igreja. Nós também, de alguma forma, passamos também por perseguições no tempo a qual estamos vivendo. Por sua vez, pode ser uma perseguição política ou religiosa, e podemos ver aí que há vários tipos de perseguição para com a igreja, mas a igreja de Cristo não fica calada, não fica em silêncio. A igreja ainda tem voz para pregar, para vencer essas perseguições através da pregação do Evangelho. Então, é muito interessante que foi colocado aqui pelo comentarista. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo, silenciar a voz da igreja. Mas a igreja, ela não vai ficar calada, porque nós temos um Cristo que é o cabeça da igreja e está na frente da igreja, nos capacitando e também nos guardando, nos livrando contra essas perseguições que vêm ocorrendo nesses últimos dias, enquanto a igreja está aqui na terra. Então não podemos nos silenciar, que possamos ser voz neste mundo, uma voz profética para pregar contra o pecado, para pregar a mensagem de arrependimento, assim como o profeta João Batista, ele foi ali uma voz de Deus ali para pregar o arrependimento, para pregar contra o pecado, e também o próprio João Batista passou por perseguições, mas a perseguição não calou a sua voz. Que possamos ser assim como João Batista, como os apóstolos corajosos de Cristo e profetas, que em meio à perseguição não ficaram calados, mas continuaram fazendo a obra de Deus e levando a mensagem do Evangelho. Isso aconteceu aqui com a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela não parou. Em meio à perseguição, a igreja só crescia e acrescentava mais e mais o número de salvos para a glória de Deus. Agora vamos aqui para a sinopse 1, que diz: a igreja primitiva enfrentou perseguição e oposição, tanto na esfera religiosa quanto na esfera política. Então observamos aí que a perseguição política é a perseguição à igreja, que teve início quase que imediatamente depois do Pentecostes. A igreja passou a passar por essa perseguição política, como foi falado aqui no primeiro tópico. Vamos agora ao segundo tópico, que fala sobre a igreja protegida. Primeiro, o anjo de Deus. Observe aí que Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Em Atos capítulo 5, versículo 19. Vamos ler Atos capítulo 5 e versículo 19, que diz assim: mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse. Observe aqui que o anjo do Senhor, observamos aqui que o anjo do Senhor passou a agir. Isso mostra uma providência de Deus para o livramento dos apóstolos, como diz aqui Atos 5 e 19, nesse contexto aqui, aonde os apóstolos, de uma forma milagrosa, foram tirados da prisão e dando testemunho perante o Sinédrio. E vemos aqui Deus provendo, dando livramento para os apóstolos, aonde Lucas destaca que em meio à perseguição,
Deus sempre provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Agora vemos aqui que a igreja, ela contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Nós cremos que Deus envia anjos para nos proteger. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Observamos aí que no livro de Atos há vários textos, há vários casos que mostram o aparecimento de anjos, onde Deus envia anjos para proteger o seu povo. E como diz aqui, não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes. Aí temos aqui vários textos mostrando que o momento, mostrando aonde os anjos tiveram ajudando os apóstolos no decorrer da história, no decorrer do livro de Atos dos Apóstolos. Aí vemos aqui, eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, que é falado aqui na lição Atos capítulo 12, versículo 7, com Filipe em sua missão evangelística, Atos capítulo 8, versículo 26, em missão na casa do centurião romano, que é Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 3, e com o apóstolo Paulo em alto mar, em Atos capítulo 27, do versículo 23 ao 24. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então o comentarista frisou essa questão que a igreja é protegida e Deus envia anjos para proteger a sua igreja e para proteger os apóstolos, como foi falado aqui, os pontos que houve o aparecimento desses anjos em Atos dos Apóstolos. O segundo ponto fala sobre a intercessão da igreja. Observamos aí que a igreja, quando Pedro estava preso em uma prisão, observamos aí que a igreja, ela estava intercedendo, orando pela vida de Pedro. O segundo ponto diz assim, a intercessão da igreja. Atos capítulo 12, versículo 5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Observe aí que os crentes do Novo Testamento respondiam às oposições e às perseguições com intensa orações. Podemos ver aí que a igreja, em meio às perseguições, estava de joelho. Em meio às ameaças, a igreja estava em oração para com Deus, em intensas orações para com Deus. A situação parecia impossível. Observe aí no contexto que Tiago havia morrido e Herodes tinha Pedro sob a custódia de 16 soldados. E a Bíblia diz que, no entanto, a igreja vivia com absoluta certeza de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E podemos ver que o mesmo texto bíblico que mostra o anjo no cenário da libertação de Pedro, também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Contudo, esse evento certamente causou o impacto da igreja, levando a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Então observamos que Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Então temos que entender isso, que Deus continua ouvindo a oração do seu povo. Deus continua ouvindo a oração da sua igreja quando ora nos momentos de perseguições,
nos momentos de ameaças. Deus, ele ouviu a oração desta igreja e Deus respondeu a oração da igreja e libertou Pedro. Então ocorreu esse grande milagre da libertação de Pedro, mesmo ali que talvez muitos poderiam pensar ali que Pedro poderia sair sem vida desta prisão, desta ameaça contra ele, dessa perseguição contra ele, mas a igreja orou, a igreja clamou a Deus e a Bíblia nos informa que Deus respondeu a oração da igreja e libertou o apóstolo Pedro. O terceiro ponto aqui vai falar sobre o valor da oração. A oração, ela tem um valor eficaz. Quando oramos, nós estamos tendo uma comunicação com Deus. Quando nós oramos, nós estamos tendo um tipo de diálogo com Deus, porque a oração, ela é um elo de ligação para com Deus. E aqui o comentarista, no terceiro ponto, ele fala aqui sobre o valor da oração, que diz assim: essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, por exemplo, lá em Atos 4:31, o lugar em que estavam tremeu, como diz em Atos capítulo 4, versículo 31. Vamos ler aqui. Atos capítulo 4 e versículo 31, diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então observe aqui que a igreja que foi novamente cheia do Espírito Santo era uma igreja que estava orando. Então podemos ver aqui Atos capítulo 4. Também quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele, em Atos capítulo 9, versículo 11 ao 12. Vamos ler, Atos capítulo 9, versículo 11 ao 12, que diz assim: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O versículo 12 diz assim: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então Paulo também estava orando. Outro exemplo é Cornélio. Cornélio orava, e a Bíblia diz que o anjo se apresentou a ele, em Atos capítulo 10, versículo 3, que diz assim: e este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Então, Cornélio também orava. E os apóstolos também oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo, em Atos capítulo 8 e versículo 15. Vamos ler lá, Atos capítulo 8 e versículo 15, que diz: os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Então eles oraram e os crentes ali de Atos capítulo 8, versículo 15, foram batizados com o Espírito Santo. Então, portanto, não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Quanto mais a igreja ora, mais essa igreja é fervorosa. É uma igreja com poder espiritual. Agora, quanto menos a igreja ora, se torna uma igreja fria, uma igreja sem poder, com pouco poder. Assim também é na vida do cristão, assim também é na vida do servo de Deus. Quanto mais nós oramos, mais somos fortificados
por Deus, e quanto menos oramos, mais nos tornamos fracos, nos tornamos, de fato, uns cristãos anêmicos, sem força, sem ânimo. Então, entendemos aqui que o valor da oração é eficaz quando, de fato, o cristão, o servo de Deus, a igreja ora, apresentando a Deus as situações adversas, como aconteceu aqui na igreja primitiva. A igreja orou e Deus libertou Pedro da prisão. A sinopse 2 diz assim: mesmo em meio à perseguição, Deus manifestou o seu poder de proteção. Mesmo em meio à perseguição, Deus manifestou o seu poder de proteção. Então nós cremos que Deus continua protegendo a sua igreja. Vamos agora ao último tópico de nossa lição, o tópico 3, falando sobre a igreja destemida. Primeiro, testemunho com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar da sua fé, como diz Atos capítulo 5 e versículo 25. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte do poder da igreja. O Espírito Santo é a fonte do poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Nós temos o testemunho, esse testemunho nosso é um testemunho de poder, porque nós temos o Espírito Santo em nossa vida. E porque o Espírito Santo está na igreja, e a igreja tem ousadia, a igreja tem poder, porque o Espírito Santo é a fonte de poder da igreja. Queridos, observe aí que quando houve a descida do Espírito Santo, a igreja começou a se expandir, a igreja começou a crescer. E aqueles discípulos que eram medrosos, covardes, depois que foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a ter ousadia, coragem e trepidez para dar testemunho do Evangelho de Cristo. Então, assim como o Espírito Santo esteve na igreja naquele tempo, na igreja no tempo dos apóstolos, na igreja primitiva, esse mesmo Espírito Santo continua em nossas vidas, nos dando poder, nos dando ousadia para levar, para testemunhar de Cristo Jesus. Então, sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Mas graças a Deus que Deus enviou o seu Espírito Santo para estar conosco, o Consolador divino. O segundo ponto diz: convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro, em Atos capítulo 5, versículo 29. Vamos ler Atos capítulo 5, versículo 29. Vemos aqui a ousadia de Pedro, Atos capítulo 5 e versículo 29, que diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então observe aí que Pedro está tendo total coragem e ousadia para testemunhar de Cristo. E o Dr. Lucas, o escritor do livro de Atos, mencionou essa ousadia de Pedro. Podemos ver aqui no comentário do rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, diz assim: a grande pergunta que paira ante todo cristão não é conveniente, seguro, agradável, popular entre os homens, mas o que está certo
diante de Deus. Então aqui podemos entender que nós estamos agradando a Deus ou estamos agradando aos homens. Aí Pedro, nessa pregação, Pedro diz, é melhor de fato agradarmos a Deus do que agradar aos homens. Então Pedro diz aqui algo interessante, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer, agradar a Deus, fazer o que Deus quer. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, passou a testemunhar de Cristo com ousadia. E nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da sua natureza e essência e que, por conta disso, não pode de forma alguma ser negociado. Então podemos ver que a igreja ela é destemida. A igreja tem que, de fato, ser uma agência poderosa de Deus aqui na terra para contrariar o mundo, para não aceitar os pensamentos filosóficos do mundo e que a igreja venha ter convicção da sua fé, obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus e não aos homens. Quando diz aqui a questão dos homens, são os homens e as suas ideologias e as suas filosofias malignas, suas filosofias satânicas, e que possamos, como servo de Deus, termos convicção da nossa fé em meio às perseguições, em meio às ameaças, como foi falado aqui em todo o comentário da lição bíblica, que passamos por perseguições, que passamos por ameaças, mas mesmo assim temos que ter a nossa fé inabalável, a nossa fé convicta, firme em Cristo Jesus. A sinopse 3 diz assim: o Espírito Santo capacitou os crentes a testemunhar com ousadia. Ainda hoje, o Espírito Santo continua nos capacitando para que possamos testemunhar de Cristo com ousadia. A conclusão da lição diz assim: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não há exceção. Ninguém gosta de ser perseguido, contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã, como diz João 16:33, quando Jesus ele diz que no mundo nós iremos passar por aflições, mas que possamos ter bom ânimo, porque Cristo ele venceu o mundo. Isso Jesus ensinou em João 16, versículo 33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Então, que possamos sermos firmes, fortes, em meio à perseguição a qual esse mundo, de alguma forma, tem perseguido a igreja de Cristo. Mas nós cremos que Deus ele está nos guardando e capacitando a sua igreja no meio do sofrimento. Que possamos guardar esse ensinamento em nossos corações e peço para você que você venha se inscrever em nosso canal para estar nos abençoando e
Pedimos que o Deus dos céus venha continuamente abençoar a sua vida, que você venha ter uma boa aula debaixo da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.